gosta de pão doce? Gente, pão doce é uma delícia, é uma das melhores coisas que tem aí, mas e um pão doce com chocolate? Meu Deus do céu, é melhor ainda. Fica aqui comigo que a gente vai aprender a fazer esse pão hoje. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Erika e aqui é o Caderninho de Receitas. Eu tô muito feliz que você vai aprender esse pãozinho super delicioso de chocolate. Mas calma que também não é um chocolate, aquela gota de chocolate ao leite, é chocolate branco. Não sei se você já viu, se você já experimentou, mas se for a primeira vez e você já gostou dessa novidade, já clica aí no like. E se tá assistindo e não é inscrito, já clica no botãozinho de inscrever-se, ativa o sininho e fica por dentro de todos os vídeos aqui do canal. E bora ver então como é que faz esse pão de chocolate. A gente já começa misturando todos os ingredientes de uma vez só aqui nessa tigela. Para começar, são 140 ml de leite morno. Em seguida, 45 gramas de açúcar. Eu estou utilizando o açúcar demerara aqui, mas você pode utilizar também o açúcar refinado. E já vou acrescentar também 20 gramas de chocolate em pó. O chocolate que eu estou utilizando aqui, ele é 100% cacau, mas você também pode utilizar os 50, 70 ou chocolate mesmo. Só não aconselho você a utilizar achocolatado, porque ele vai trazer muita doçura para o seu pão, que depois a gente vai acrescentar mais chocolate ainda. Então não coloca achocolatado, porque vai alterar o sabor, vai ficar muito doce e com pouco gosto de chocolate. Então a gente já mistura muito bem aqui os três ingredientes para já acelerando o processo, para esse chocolate já derretendo, para em seguida a gente acrescentar 5 gramas de fermento biológico seco. A gente vai misturar muito bem esse fermento aqui até ele começar a dissolver no leite que ainda está morno, mas ele não vai sumir aqui no meio, tá, gente? A gente só mistura, só para que fique tudo bem misturadinho, que ele comece a absorver ali o leite. E agora a gente já pode acrescentar 220 gramas de farinha de trigo. Vou adicionando aos poucos só para facilitar todo o processo, mas se você quiser, coloca tudo de uma vez que não tem problema nenhum. Vai misturando muito bem até ficar quase tudo homogêneo e já acrescenta o restante da farinha junto com 4 gramas de sal. Agora a gente vai misturar muito bem essa massa até ela ficar praticamente homogênea e só para facilitar para mim, eu vou colocar em cima da minha bancada para eu sentir que ela realmente misturou e ficou completamente homogênea. E para fazer isso eu coloquei só um pouquinho de farinha de trigo aqui na minha bancada e vou misturar muito bem essa massa até ela não grudar mais nas minhas mãos, até eu perceber que a farinha de trigo absorveu ali completamente o leite e os demais ingredientes, ou seja, ficou tudo homogêneo. Então olha só, depois que eu perceber que a massa ela tá assim, ela não gruda mais nas mãos, apesar dela ainda estar um pouquinho pegajosa, eu vou voltá-la para dentro da minha tigela e misturar 35 gramas de manteiga sem sal em ponto pomada. Eu já mostrei aqui para vocês um pão que a gente faz quase todo o mesmo processo, com exceção do acréscimo do cacau. Então vocês vão perceber novamente que vai parecer que vai desandar a receita colocando a manteiga assim depois, mas fiquem tranquilos que com paciência essa massa fica completamente lisinha. E novamente, só para facilitar aqui para mim, eu joguei mais um pouquinho de farinha na minha bancada e vou misturar muito bem essa massa até eu perceber que a manteiga praticamente sumiu ali no meio e que a massa ficou bem lisinha. E olha só, gente, como que a massa ela já fica bem rapidinha assim, ó, lisinha, é muito gostosinha de mexer nela, ela fica bem macia, bem molinha. E depois que a gente misturou muito bem, ficou tudo bem homogêneo, bem misturadinho, a gente só vai fazer uma bolinha aqui com essa massa e vamos voltá-la para dentro da tigela com um pouquinho de farinha só para evitar que ela grude e vamos deixar crescendo por aproximadamente 40 a 50 minutos. Eu vou tampar aqui com plástico filme só para auxiliar a manter a temperatura da massa para que ela cresça e fique completamente cheia de ar.
Olha só, gente, como que a massa cresceu. Ela praticamente dobra de tamanho, tá bom? Ela ficou lá no meu micro-ondas crescendo por 50 minutos. E agora eu vou abrir essa massa, fazer ela bem comprida, bem grandinha, pra gente poder colocar o chocolate branco dentro para ficar bem chocolatudo. E para fazer isso, eu só coloco aqui a farinha na minha bancada e vou abrir essa massa com um rolo. E olha só, gente, tô terminando aqui de abrir, muito simples, é só a gente ir passando o rolo por cima da massa, que ela é muito fácil de trabalhar, ela tá bem maleável, bem molinha de se mexer, tá vendo? A gente vai abrir bem essa massa até ela ficar bem fininha, mas bem fininha mesmo, para na hora da gente enrolar, ela não ficar maçuda, com muita massa acumulada num lugar só, apesar de não ter problema nenhum, porque esse pão, ele é super fofinho, então na verdade ele nem vai ficar maçudo, mas só para não ficar partes muito grossas, a gente abre bem fininha. E só para eu deixar a minha massa aqui um pouquinho mais certinha, eu dobrei nas laterais, mas não tem necessidade, tá bom? E agora eu vou acrescentar aqui 150 gramas de chocolate branco derretido, eu vou colocá-lo por cima de toda a massa aqui, até onde der esses 150 gramas de chocolate branco. Olha só, gente, coloquei todo o chocolate para espalhar assim, bem bonitinho. Eu utilizei uma colher, tá bom? E agora, gente, totalmente opcional. Você não precisa acrescentar mais chocolate, mas eu vou colocar aqui um pouco mais de chocolate branco em pedaços, só para ele poder derreter junto com esse chocolate que já está derretido, para ficar ainda mais chocolatudo. Mas não precisa colocar, tá bom, gente? Lembrando que na massa já tem chocolate e o recheio a gente está colocando o chocolate. Então por isso que essa parte aqui de colocar o chocolate em pedaços é completamente opcional. Então depois que a gente termina de rechear o nosso pão, a gente vai começar a enrolar como se fosse pão caseiro, tá bom? É só ir enrolando assim, desse jeitinho que eu tô fazendo, com muito cuidado, principalmente se você for colocar pedaços de chocolate, para que a sua massa ela não rasgue. Vai fazendo aí com calma, que essa massa também é muito facinha, vocês vão perceber que ela fica bem flexível, é até por isso que o seu pão fica muito fofinho. E depois que a gente termina de fechar assim, bem certinho, a gente gruda bastante o final da nossa massa, para que não corra o risco dela abrir. Mas lembrando, gente, que independente se a gente fechar aqui certinho, vai vazar um pouquinho de chocolate na forma, tá bom? E olha só, então ele fica assim, bem enroladinho. A gente só dá uma apertadinha para garantir que vai ficar bem fechadinho. E agora eu vou colocar numa forma. A minha forma aqui, gente, eu coloquei papel manteiga, justamente porque eu sei que vai vazar um pouquinho de chocolate branco, e para eu não perder esse chocolate grudando na forma, eu coloco um papel manteiga, tá bom? Então se você tiver aí na sua casa, coloca também para você não perder o chocolate, que vai vazar um pouquinho. Então olha só apertei ali um pouquinho mais nas laterais para poder caber na minha forma. E agora a gente vai deixar essa massa descansando até ela crescer por mais ou menos 30 minutinhos. E olha como cresceu a nossa massa, gente. Olha isso, pegou toda a forma, ainda bem que eu coloquei ele tortinho ali. E agora a gente vai levar para assar em forno já pré-aquecido a 180 graus por exatos 30 minutinhos. E depois de 30 minutos, esse daqui é o resultado, gente. O cheiro de chocolate que tá aqui tá impressionante, tá maravilhoso. Olha essa fofura aqui nas laterais desse pão, de verdade, super bem assado. 30 minutinhos é suficiente a 180 graus. Vou mostrar aqui mais de pertinho o chocolate derretido. Olha isso, gente, essa massa escura é de chocolate, então imagina aí, puro sabor de chocolate. Agora eu vou cortar no meio pra gente poder ver juntos como que ficou. E olha só, gente, olha esse chocolate branco escorrendo aqui, de verdade, tá uma explosão de sabor. Você pode colocar o chocolate branco da marca que você mais gosta, então imagina aí o sabor, que delícia dessa massa toda chocolatuda com esse chocolate branco derretido. Sério, tá muito cheiroso e muito saboroso. Então eu vou cortar mais um pedaço aqui, colocar no prato pra gente poder comer. Olha só, gente, cortei aqui um pedaço. Lembrando que aqui
o chocolate está completamente derretido assim, porque ele ainda está quente, tá bom? Se você quiser deixar dar uma esfriadinha aí, deixa esfriar e depois você come. Mas olha isso, gente. Olha essa perfeição de chocolate completamente derretido. Vocês percebem que a massa, só de olhar assim, ó, ela tá muito, mas muito fofinha mesmo. Ele tá super saboroso, super cheiroso. Esse pão, com certeza, ele vai te surpreender. Eu vou até morder um pedaço aqui pra fazer vocês passarem vontade. E sério, gente, esse pão tá muito gostoso, muito saboroso. Faz aí, já me conta nos comentários o que você achou. Já começa me contando aqui nos comentários o que você achou dessa receita, gente. Uma dica que eu dou pra vocês é que caso você vá guardar esse pãozinho e depois queira comê-lo, esquenta um pouquinho no micro-ondas para esse chocolate aparecer um pouquinho mais aí no sabor na hora que você for comer. E também já me conta aqui se você gostou dessa receita, que eu quero saber, eu tô curiosa. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.